Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Mamãe Quase Fit. Que bom, né, que a gente tá junto. Que bom que a gente pode conversar um pouco de maternidade, mas de empreendedorismo feminino, de saúde, de amizades, que é isso que importa, e de família como seu total, né, na sua totalidade. E aí, como que vocês estão? O friozinho tá passando, né, gente? Tá acabando, logo, logo esse friozinho vai acabar. E só que chegou já mais da metade do ano. Vocês estão se preparando? Porque vem com tudo, gente. A partir de agosto, até a gente tava brincando agora, falando que o agosto vai ser longo. Eu espero que seja longo, porque depois de agosto é Natal. É fato. Então a gente que é mamãe ainda já se prepara, porque olha, tem muita coisa para acontecer até o final do ano. Mas e uma coisa que eu quero agradecer muito, viu, gente? Muito obrigada a vocês que estão assistindo pelo YouTube. O YouTube não é fácil de entregar material de forma orgânica. Então, assim, eu peço muito a ajuda de vocês. Sigam o canal, compartilhem nas mídias sociais, porque é isso que faz com que as pessoas que vêm aqui sejam prestigiadas e o nosso trabalho também com muito carinho. Eu estou aqui no estúdio da Oneda Foto e Vídeo. Tão legal esse espaço. Você que precisa para o seu dia a dia, também para o seu trabalho profissional, venha para cá, vem conhecer. Vale muito a pena. A equipe nota 1000 e você vai fazer um trabalho brilhante, tá bom? E agora, sem mais delongas, eu já tava louca para entrevistá-la, porque assim, nosso histórico é de admiração, de nos conhecemos e tudo mais. Aí chegou esse ano, eu apresentei um projeto para eles amaram lá na agência Geniale, pegaram com carinho e falaram, vamos fazer algo muito legal em conjunto, e assim tem sido feito, e tem sido muito legal. Então eu recebo aqui ela, que é a sócia, né, dessa agência tão fantástica, que é a Érica Tronci Baiarri. Baiarri. É Espanha com Itália, é isso. É isso, tipo isso, essa mistureba toda aí, tá? Seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você, prestigiando esse canal. Isso que você criou é maravilhoso. Acho que é um ponto de partida para muitas mamães que estão aí na luta, né, de bebê, vida social, empresária. E eu acho isso fantástico. Desde que você apresentou o projeto, eu amei, de verdade, de coração. E assim, ela tá falando, né, ela apontando, porque a agência, né, eu vim com a ideia, pode jogar na aberta, por favor. Eu vim com a ideia, mas óbvio, né, que eles trouxeram todo esse material. O Mamãe Quase Fit, como eu sempre falo para todo mundo, o quase, não é que você não faz, você equilibra. Então é o ao contrário, né, Érica? É o que a gente fala, é poder curtir, é poder aproveitar, poder fazer um pouco de tudo, mas trazer isso. E aí a logomarca, gente, olha que coisa legal, né, Érica? A gente tem aqui um trabalho da equipe muito bacana. Que no M, a gente nunca teve a oportunidade de falar isso, mas sou eu e o Augusto, olha lá, a mamãe e o filhinho, vocês observem isso. No quase aqui a mamadeira, né, Érica? Isso aí. Trazendo. E aqui na mão o pezinho, ok, gente? E o fit, né, trazendo essa parte. E nós trouxemos o quê? Ela emagrece, ela levanta, ela age. A parte do emagrece, que eu falo, é o emagrecimento saudável, né? A Érica cuida muito também, né, Érica? Sim, eu sou uma pessoa que... busquei a ser saudável, né? Então, hoje eu corro, hoje eu pratico esporte. Aliás, a corrida para mim é a coisa mais sensacional. Sério? Tá sendo essa? Tá sendo essa. Achei mesmo? aquilo que eu amo, Não né? sabia que você tava na corrida. Sim, tô na corrida, já tô pros 10 quilômetros já. Gente, temos logo uma meia maratonista aqui, no mínimo. Ainda o coração pulsa, né? O treinador já quer puxar, mas eu falei assim, não, calma, você já puxou pros 10, já tá de bom tamanho. Sério. Dizem que depois que você entra na corrida, você não sai mais. É aquele bichinho, né? Crossfit. O crossfit dos exercícios, né? Que o pessoal fala que começa. É a corrida também, uma certa parte. E ela é emocionante porque você tem que estar tudo de si, aquele momento mágico, você chega lá, você se acaba e de repente tudo passou e você tá super bem. Ai, que legal. Então, acho que é isso que é o fantástico da corrida, né? E essa maravilha que a gente traz, né, nessa questão de cuidar de si e tudo mais... A Érica, a gente já conversou algumas vezes, porque o maior intuito do podcast realmente é falar de maternidade. Mas o maternar, ele é muito amplo, né? Tem pessoas que maternam e não são mães. Tem pessoas que são mães e não são maternas, né? Então, é uma coisa muito assim. Mas aí, uma vez eu te perguntei, né, Érica, antes da gente entrar um pouco no seu universo, a Érica é formada em que, Érica? Eu sou formada em gestão de marketing, né? Pós-graduada em marketing digital e agora em inteligência artificial. Ai, que está
tá fácil lidar, né, com essa IA, tá bem tranquilinha essa IA. Não sei. E aí vocês fundam a Geniali quando? Isso, a Geniali, ela surgiu de uma ideia, né? Eu sempre trabalhei no meio industrial, então eu era gerente de marketing e a indústria ficava muito longe e eu buscava mais qualidade de vida. A gente primeiro busca uma estabilidade financeira. Quando a gente vai conquistando todas as partes a que a gente se propõe, a gente vai pensando um pouco mais na qualidade de vida. E aí eu propus, né, para o meu diretor para que a gente desmembrasse, né, saísse de dentro da empresa o marketing e eu abriria um escritóriozinho de marketing, tipo urgência. Ai, adoro. E aí eu abri, né, e o Vitor veio comigo depois, porque a gente começou a crescer e aí eu falei, preciso de braços. E aí eu abri a Geniali com o propósito, né, de ter esse contato com vários segmentos, vários universos, porque eu conhecia muito bem o ramo industrial, mas eu queria conhecer mais, eu queria aprender esse universo, né? E ele é amplo. Hoje eu tenho eu tenho indústria química, eu tenho restaurante, eu tenho clínica de fisioterapia, eu tenho provedor de muito internet. amplo, né? É muito amplo e é mágico, Que porque legal. cada cliente é um universo. Sim. Então você vai aprendendo nisso. E nessa loucura toda de vai e vem, puxa, onde é que conecta, né, a família? Né? Como é que eu conecto essa parte, né, de ser mãe, não ser mãe, quero, não quero, vou, não vou. E eu, como toda empreendedora, empresária e mulher executiva, quis ter a minha estabilidade financeira. E a gente tem um relógio biológico cronológico. Infelizmente. Antes de você entrar nessa questão, o Vitor, gente, queridíssimo, casado há quanto tempo? Olha, nós completamos dia 24 agora 15 anos. 15 anos. Debutaram, 15 anos, então. Podem fazer festinhas de debutante pro casamento. Teve champanhe até, tá? Agora. Não, se não tiver champanhe e moranguinho, nem comemora, né? Não tem graça. Exatamente. Morango do amor, né, Morango gente? do amor, Poxa vida. foi, Nossa, não aguento mais. Não, já pode mudar a fruta, já pode mudar. E aí você é casada e tudo mais. Com ele, você veio nesse período. Isso, nós namoramos e casamos dentro da empresa que a gente trabalhava. Tá. E aí ele saiu, eu fiz a proposta de saída e abrimos a Geniali. Ele é engenheiro, tá? Nada a ver com marketing, nada a ver com marketing. Nossa, ele tem uma cara de marketing, assim. Pois é. Ele é engenheiro e ele trabalhava com projetos de desenvolvimento de produto, né? Ele fazia os designs dos produtos. E aí ele estava trabalhando numa empresa de engenharia. E com o crescimento da Geniali, eu falei, puxa, não consigo mais tocar sozinha. Topa, vim? Tá. Mas decisão difícil, porque você vai colocar todos os seus ovos numa cestinha só. E eu falei, você acredita em mim? Aposta. Sério? Bora lá. Eu falei, vem pra cá. E veio, e aí a gente começou a jornada. E aí estamos há 10 anos nessa jornada maravilhosa e a Geniali. 10 anos de Geniali? 10 Verdade, anos. vocês acabaram de comemorar. Para, gente, parabéns. Geniali de verdade, conheçam a agência, tá? Eu conheço muitas agências, aprecio muito o trabalho de agência, mas a Geniali, ela tem lá um Paranauê diferente, entendeu? Equipe nota 1000, adorei conhecê-los, adorei trabalhar com a agência diretamente, né? Estou trabalhando, mas é diferenciado e cada vez melhor, né? Eu até pela minha correria não consigo, às vezes, dar atenção, mas eu entendo que vocês entram muito nisso, né? No cliente, de fazer o cliente fazer e realizar todo um trabalho. Aí, tá bom. Então, vem a Érica, com toda essa realização, com toda essa correria, como mulher, relógio biológico. Que chega? Aí chega a hora de decidir, né? E aí, vou, não vou, quero, não quero, topo, não topo. E aí nós decidimos, beleza, bora lá, vamos tentar, né? Sim. É claro que aí começa aquela maratona, né? Que quem decide ser mãe mais velha já sabe como é, né? Aí começamos... Você chegou a fazer tratamento? Fiz tratamento. Tá, com quantos anos? Eu já estava com 38. Tá. E aí começamos a maratona, né? Aí eu fui descobrindo as coisas, né? Que até então não era uma coisa que eu me preocupava. E aí veio todo o processo e tudo começou com o primeiro aborto, que aí eles não fazem, o pessoal não faz teste nenhum quando é a primeira vez, porque eles têm isso como normal. Sim. Veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira. Você teve 3 abortos, eu tive amiga? 5. 5 abortos? 5. Aí no terceiro começou a investigação. E aí? Corre, exame, vai pra cá, vai pra lá.
Examina você, examina o feto. Não, examina os três, na verdade, O né? marido também. Começa comigo para entender o que está acontecendo com o meu corpo, Tá. né? E aí a gente começa a descobrir as coisas que estão acontecendo. Aí eu descobri que eu tinha trombose uterina, aí eu descobri que eu tenho uma mutação genética. Amiga de Deus. E aí veio. E descobri também que a minha idade cronológica já estava ao fim. Então, meus ovários já não tinham A mais reserva óvulos. ovariana. Exatamente. Você tá falando sério. Aí entramos Com quantos anos essa reserva ovariana você teve o limite? Olha, eu comecei a maratona com 39, aí nós corremos, aí eu comecei a fazer os tratamentos, fizemos muitos tratamentos. Olha, é difícil. Muito, muito, muito difícil. Até pro próprio relacionamento, né? Eu tive uma Sim. colega aqui que falou muito sobre isso. Sim, o relacionamento fica por um fio, né? Porque você entra num estado, você fica num estado físico-mental. É punk. Eu imagino. É punk, é punk. E aí fizemos tratamento, procurei, né? Fiz a FIV, mas eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer, Sim. né? E a FIV deu certo e tudo mais. E aí foi o 5º aborto. E aí foi onde eu falei, tenho que tomar uma decisão. Porque o casamento estava por um fio, né? Olha, o Vitor é maravilhoso, ele é um companheiro excepcional. Sim. Mas não era ele, Sim. né? Somos nós. Né? A gente fica num estado emocional muito difícil. E aí vem a decisão de ser tomada, né? A médica falou, ó, acabou. Teu estoque, não consigo mais. Você recebe essa informação assim. Assim, É tipo Érica. assim, acabou. Teu estoque acabou. Tanto é que 1 ano depois eu entrei na menopausa. Eu entrei na menopausa Quantos com 40 anos. Com 40 anos você entrou na menopausa. Entrei com 40. E ficou o quê? Um processo de quantos anos, mais ou menos? É 1 ano, né? 1 ano. Na verdade, assim, 40 anos começou o que a gente chama de climatério. Né? E, assim, até hoje, não sei se tudo que aconteceu contribuiu ou não. E também não procurei saber. Tá certo. Porque quando eu tomei a decisão, isso foi uma decisão muito conversada, muito pautada, com família, com o Vitor, principalmente, né? E aí, a hora de tomar a decisão, eu falei, olha... tem coisas que a gente muda, tem coisas que a gente tem que aceitar, né? E com isso, na hora, né, nós decidimos não prosseguir. E aí, assim, logo em seguida já veio a notícia do climatério. Aí são 12 meses consecutivos sem menstruar, né? Fiquei os 12 meses, com 41 já estava com os 12 meses completos, já estava com mais de 14 meses sem menstruar. Aí eu falo que a gente faz um outro programa só pra falar de menopausa, viu, gente? Porque o que eu tô conversando com as amigas sobre isso, que realidade, que coisa doida. Né? Um turbilhão. É um turbilhão. Mas, assim, acho que a tomada de decisão, quando você tá em cima do muro, antes de você decidir vou, não vou, vem, não vai, vou, vai, o que vai acontecer, você fica... assim, num limbo, Sim. né? A hora que você toma a decisão, eu falo que o mar se abriu, né? Sim. E aí você começa a ter os entendimentos, você relaxa, você muda as coisas, né? Mas você sabe, Érica, que assim, eu converso muito com as mães e o projeto Mamãe Quase Fit, que agora já não é nem mais um projeto, né? É um programa literalmente, né? Tem tomado tanto corpo, tem tanta coisa que a gente quer fazer em conjunto, né? Vem aí 2026 com tanta coisa legal. Mas eu vivi muito parecido com isso, né? Porque é do direito da mulher, isso que eu tenho conversado com todas. A gente tem que ter o direito da escolha. Sim. Mas a gente só vai ter o direito da escolha se a gente começar a falar sobre isso aos 25 anos. Depois dos 25 anos, já é determinado pelo nosso relógio biológico. E aí, eu não sabia disso, assim como a Érica também deve ter passado o tempo dela de trabalhar igual uma louca, porque nós trabalhamos mesmo, principalmente a gente que é da área da comunicação, a gente não vê o tempo passar, porque é uma dedicação constante ao cliente, ao outro, a gente não se olha. A gente esquece da gente. E o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu nunca quis ter filho, nunca falei. A minha decisão era, não quero ter filho. Até os 40 anos era certeza absoluta que eu não queria ter filho. Entende? Era o contrário. Eu nem pensava, nem conversava. Também casada há muito tempo. Quando eu fiz 40, eu recebi um murro no estômago, literalmente. Que eu falei,
pera, o que eu tô fazendo na minha vida? 40 anos. E aí, eu vou ter filho? Não vou ter filho? Eu tô cuidando cuido disso, mas que coisa estranha. Vou pra médica pra ver. Quando eu cheguei na médica, a médica fala também que a minha reserva ovariana era 0,02. Quando você decide não ter, é uma coisa. Quando alguém fala pra você que você não pode ter, é outra. aí sim você entende que muitas das coisas precisavam ter sido conversadas antes. Então eu acho que todo mundo tem o direito de dizer não. Hoje, ainda mais que eu vivo o universo das crianças, eu falo que realmente você tem que ter muita coragem para ter um filho. Coragem, de coração, porque o mundo tá horrível. Mas essa decisão tem que ser da gente e da mulher, principalmente da mulher. Só que eu, ao contrário, eu falei pro Gustavo, Gu, se for, a gente vai tentar. Ele falou, vamos tentar, porque a gente nunca tentou, né? Da forma como é pra tentar, né? Vamos tentar. Eu falei, olha, porque eu não vou fazer tratamento nenhum. Nenhum. Eu já tinha decidido, Érica, que assim, era porque tinha que ser. Porque senão eu também não queria. Deus, ele ia me encaminhar, porque eu acredito muito nessa parte também. Em menos de um mês eu estava grávida. Então, assim, existe uma coisa que foi super natural, foi super ok pra mim. Porque essa parte do tratamento, eu acho que as mulheres também precisam saber antes, né, Erika? Porque não sabe ainda, né? Não sabe e você não tem noção da quantidade de mulheres jovens, velhas. E assim, ó, é uma coisa que não tem idade, tá? O meu caso foi porque eu descobri e realmente havia um problema. Não é um problema grave, mas ele se tornou grave por conta da idade, porque eu não tinha tempo, né? A minha biologia estava lá no limite, né? Talvez se eu tivesse decidido isso um pouco mais cedo, tudo bem, teria dado tempo, entende? Os óvulos estão mais saudáveis, né? Os óvulos estão mais aptos, né? Tem tempo, tem mais óvulo, tem né? mais óvulos. E assim, e tudo bem. E aí você tem que colocar e pôr na balança que foi uma escolha sua. Sim. Né? Sim. E você não pode se penalizar por isso. Exatamente, né? exatamente. Mas principalmente da nossa idade. Mas hoje em dia, meninada, vocês sabem o processo. Sabem o processo. As mães estão muito mais entendidas a informação hoje. Tá aí. As mulheres conversam mais. Vocês têm um programa hoje, assim. Vocês têm vários programas para conversar. Conversem. Lembra que eu até falei para as meninas lá na agência? Eu falei, gente, meu objetivo é óbvio que é falar com as mulheres de 40 anos. Meu público é esse. Mas o meu maior objetivo é conversar com as meninas de 25. Porque o 25 é onde você está se decidindo de muita coisa da sua vida, mas o seu relógio biológico está pegando. E aí ele começa a dizer coisas para você que você precisa fazer. Então, aos 25, você nem fala sobre ser mãe. E tá certo. Não é para você ter esta conversa exatamente, mas você entender as possibilidades. Tem que né, entender Erika? as possibilidades, entender que a sua escolha vai pesar no futuro. Exatamente. Né? E quando chegar ao futuro, você não se penalizar por isso. Não, eu lembro uma coisa assim que eu falava assim, onde já se viu eu com 30 anos falar de filho? Eu não quero ter, mas eu exteriorizava o não ter filho, né? No entanto que o Gustavo a gente nem conversava, porque eu acho que pra ele tava tão ok que a gente não ia ter filho, que ok, acabou, sigamos em frente. Mas isso é muito louco. E conversem com o seu relacionamento, né? Sua parceira, seu parceiro, quem você tiver ao seu lado, sobre a questão de ter filho. Ter filho é uma decisão da mulher, biológica, é óbvio, mas é uma decisão que é feita em dois. Isso. A gente até pode ser mãe solteira, né? Mãe, a decisão que quiser. Mas é uma decisão muito dupla na sua maioria das vezes. Aí, é o que eu tô falando pra você, o maternar, a Érica, nas conversas que nós tivemos também, ela traz a questão da família de uma forma muito legal. E aí, com o Vitor também, com a chegada de novos membros na família. E aí, eu quero colocar uma foto que, primeiro que eu sou super a favor de falar sim que é mãe de pet, entendeu? Porque mãe de pet é mãe e pai. Pode jogar a fotinho, William, fazendo favor? Hoje a gente tá com um novo apoio aqui. Esse é o Vitor. E os dois são quem? É o Yuri e a Maika, tá? Eles são sensacionais. Eles não estão mais entre nós, já viraram estrelinhas, né? Uma opção minha, isso foi recente. E eu, por enquanto, não tenho mais Até chora, gente. Olha esse olho, meu Deus. Quanto tempo ficou com vocês? Olha, o Yuri, 18 anos, a Maika, 12. 18 anos. Olha, minha cachorrinha Madonna viveu 23. Podia ter vivido mais uns 30 aí, viu? Não é possível. E a gente não quer que vá embora, Não né? quer. Mas Quer. a hora que chega a hora, chegou. Não tem jeito, né, gente?
as coisas que a gente tem que aceitar e seguir em frente. Tem coisas que a gente muda e tem coisas Tem que a gente coisas que você aceita. Adorei essa isso frase. aí. E aí temos... E essa nova integrante da família aí, gente? A Lisa, nossa sobrinha tanto esperada. E, assim, o caso deles também, muito semelhante ao nosso, Sim, né? ela passou por tratamento? Passou, Que legal. passou e maratonou também. E tá aí, ali, super saudável, uma gravidez de risco também, né? Beirando os 40, né? Mãe aos 40. Mas eles estão Ó, super que gata! mega O felizes. quê? Onde foi esse ensaio? Esse ensaio foi lá em Santo André, Ah. né? Uma parceira, Thaís, também Que fantástica. linda. A gente precisava profissionalizar algumas fotos, Tá. né? Chega uma hora que você tem, né? Tá lá no empresariado Sim. e aí tem que profissionalizar, não tem Sim, jeito, sim. né? Não, e um trabalho muito legal falar nisso dos empreendedores femininos, né? As empreendedoras, pode passar fazendo favor? A gente tem esse daqui com a Linda, com a Arlete. Isso, a Arlete, a Sônia, a Maravilhosas. Juliana. Isso. A gente tem o grupo Mulheres de Sucesso, Sim. que a gente ajuda outras empresárias, outras mulheres, Sim. assim como você. Sim. É sensacional, gratificante, né? A ideia do grupo é ajudar outras mulheres, é falar assim, ó, estamos aqui, né? Tem dificuldades, mas estamos Vamos aqui. trocar, vamos né? E trocar vamos ideias. somar, né, gente? É, Porque e a mulher... multiplicar. E aí você tem... Que eram crianças, né? Esses aí já Ai, estão com não, quanto? já o Enzo tá com 18 anos, o Heitor tá com 12. E sobrinhos? São sobrinhos, Tá. filhos da minha irmã, sensacionais, super carinhosos. O Enzo trabalha comigo já, né? Eu não vi o Enzo lá. O Enzo loirinho tá lá, gente. Não, e você sabe que eu acho muito legal? A gente vai ter mais alguma foto? A gente tem mais? Sim, mais uma de empreendedorismo com a nossa vice-prefeita de Santo André, Silvana Medeiros, muito legal. Fantástico, Um também trabalho uma muito mulher bacana. maravilhosa. Ela é incrível, ela né, é incrível. gente? A leva de novos políticos, né? Vamos colocar assim, por mais que estejam mais novos nos cargos e tudo mais, também tem sido muito legal. A gente tem aprendido bastante com eles, trazendo referência, né, Érica? Isso está sendo bacana. É referência, ela é uma mulher empreendedora, né? Ela tem a filha dela que é adotada, incrível também, sim, né? Uma história linda também. Às vezes a gente se inspira, você fala assim, sou eu só. Não é. Não. Né? Muitas mulheres como eu, que decidiram, optaram, né? Estão aí e tudo bem, né? Estamos bem e bem com as escolhas, né? Isso é importante, Érica, porque quando ela fala isso, o que passou, gente, passou. Nós precisamos seguir e seguir de uma forma saudável para todas, sabendo do peso das consequências, mas de uma forma saudável. Isso é muito visível em você. E assim, ó, e tudo bem sua escolha, sabe? E assim, a gente tem sempre duas alternativas, né? Ou eu vou por esse caminho ou eu vou por esse. Sim. Aquele que você escolher, você tem que estar com o coração leve, você tem que estar bem. Nunca pensou em adoção? Olha, a gente pensou e pensou. Mas e assim ainda... como gravidez, se pensar demais, não faz, né, gente? Porque eu entendo isso daí. Não é fácil. A adoção é o ato de maior amor que alguém pode ter. Mas a gente precisa pensar com carinho na adoção. Pensar com carinho. E assim, a adoção não é só sua, né? É sua e de toda a sua família. Sim, né? Então todo não é só você, não adotar. É só você que tem que estar preparado. Perfeito. Às vezes a família não está preparada. Perfeita. Né? E tudo bem também. Sim, perfeito. Né? Mas eu tenho até uma entrevista para fazer com a FEASA, eu preciso dar andamento nisso. A gente precisa falar sobre adoção. Acho a adoção algo muito difícil, porque assim como conviver com pessoas é difícil, né? Só que dentro da sua casa você vai trazer, vai chamar de filho, vai chamar de mãe. Mas eu acho que tem coisas que se encontram. E você é um ser humano muito materno, Érica. Desde a primeira vez, assim, seu carinho com a gente, o modo de falar comigo, sabe? Eu sou muito grata às pessoas. Eu sempre vou falar. Eu gosto de pessoas que gostam de mim aonde eu estiver. Então, e você é sempre assim. Você é muito materno. Eu tenho certeza que as pessoas que estão lá te abraçam dessa forma. Então, assim, que você receba o nosso carinho sempre, com o Vitor, que é um querido também, gente, pessoa do bem, e o pessoal da Geniale também. A gente já tá encaminhando a final, pelo amor de Deus. Muito rápido. A gente tem que mudar para 1 hora, e eu vou trazer mais mulherada aqui pra gente conversar horrores. Mas eu quero agradecer imensamente por você contar a sua história, né? Porque o Mamãe Quase Fit é um desafio pra mulherada também, que não é só falar falar do seu lado empreendedor, de profissional, eu sei que manda ver. Mas falar desse que está guardadinho aqui, mas eu tenho certeza que outras mulheres ouviram e levaram para casa e vão levar adiante também. E é isso. E o que eu tenho para deixar de recado é assim, tomem a decisão e fiquem em paz.
né? Porque eu acho que quem está ao seu lado merece, né, viver bem com você, né? E é isso. Ai, que linda. Obrigada pela presença, Ai, meu amor. eu que agradeço. Ficar com Deus, dá um beijão em Amém. todo mundo. Vocês da Geniales estão me devendo mais Obrigada. visitas aqui, hein? Quero vocês juntinhos mais aqui. Com certeza, estaremos. Muito sempre. obrigada, meu amor. E você aí de casa, muito obrigada pela companhia. Aqui tem uma história, a sua história também é importante. Compartilha no comentário, troca isso, porque a realidade hoje das mamães é diferente. Mais pesada, mais leve, não interessa, gente, ela é diferente. Maternar hoje é diferente. E o Mamãe Quase Fit vem pra isso, pra conversar com vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho e daqui a pouquinho tem outro episódio. Até mais.